Aqui, Maratona Professor, Banco Avalia Simulado 1, simulado com as questões da banca de concurso Instituto Avalia, a banca que vai ser a banca responsável pelo certame do processo seletivo da SET e, ao mesmo tempo, o concurso da REM de Campo Grande, a CEMED de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É isso. Toca o barco, vamos lá, que o QR Code que dá no formulário. Depois, em outro momento, eu vou mostrar os estados dos formulários e para quem fez, quem participou, respondendo ao formulário que está nessa aula, o formulário dessas questões da Banca Avalia, você vai receber, via e-mail, os resultados também da sua resposta, da sua participação no simulado, tá bom? Eu já agradeço de antemão, muito obrigado. E obrigado também por você me acompanhar até aqui. Vamos junto aqui, sempre pensando a sociedade de educação e a complexidade do real. Bom, professor, Prefeitura Pirassununga, São Paulo. A prova foi agora do Instituto Avalia. E é isso, gente. A gente vai desenvolver aí as respostas dessa prova, tá? E vamos comentar alternativa por alternativa, porque o que é bacana? Ah, professor, eu posso baixar essa prova, eu posso, de certa forma, baixar também um gabarito da banca, se eu encontrar, e tá tudo certo. Então, meu caro amigo, minha cara amiga professora, aqui não basta você saber a resposta correta. Na verdade, é legal, o que é bacana é esse encadeamento, essa concentração que todo mundo, na hora que está fazendo uma resolução dessa e estudando para uma prova, como uma prova, por isso que é um simulado, você tem um nível de concentração muito maior. É igual o professor na sala de aula. Ah, para que serve ficar dando um monte de prova, Só para dar nota? A prova por prova é uma bobagem, Agora, se ele quer utilizar ela como um processo de avaliação, o aluno, ao fazer a prova, ele vai dar seu máximo. Então, aí você consegue avaliar e avançar um pouco mais. Então, é isso. É para a gente mesmo deliberar e discutir aqui sobre as alternativas. Mesmo que a banca erre, mesmo que o gabarito também erre, mesmo que o professor não tenha a resposta de tudo. Ah, professor Miro, você falou que era uma alternativa, mas eu julgo que pode ser a outra. Tudo bem, isso faz parte, é assim mesmo, tá bom? É só pra gente trocar uma ideia. Vamos lá então. 1. Em relação à função social da escola e à formação básica do cidadão nos anos iniciais do ensino fundamental, segundo a LDB. Assinar a alternativa correta. Então tá falando do quê? Função social da escola. Função social da escola, que também tem interpretações, tem perspectivas. A gente não vai ter uma função social da escola apenas. Vai ter uma função segundo alguns autores. E vai ter também uma função segundo algumas instituições e algumas épocas. Beleza? Então por isso que nunca a alternativa ela vai ser 100% correta. Ou a resposta será a mesma para todas as pessoas. Então a pegada aqui é a gente pensar e refletir a respeito. Então sobre a função social da escola, a formação básica, nos anos iniciais do ensino fundamental. Muita coisa tem sobre a formação das etapas. O ensino fundamental cabe algumas coisas, o ensino médio cabe outras coisas, lá dispostos na LDB. E na BNCC ela vai tratar também das várias partes que compõem as etapas aí da educação básica. Mas vamos tocar o barco, vamos ler as alternativas e a gente vai discorrer aqui sobre elas. Para que ocorra a formação básica do cidadão, é necessário o quê? O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, domínio da leitura, da escrita e do cálculo. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a escola e o fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca, em que se assenta a vida social. Então é isso, a gente já vai começar a sentir o feeling aqui, a pegada, entendendo um pouco mais sobre como funciona essa banca. Já digo de antemão que essa banca é muito parecida com a OCP e com algumas outras que têm alternativas grandes, períodos longos, frases concatenadas e vai ali conversando, ela não para, Ela não para. E é isso eu sinto um pouco de dificuldade nesse tipo de questões. Por quê? Ah, professor, mas a gente tem bastante leitura, somos educadores, educadoras, etc e tal. A gente lendo um livro é ótimo, porque você já está pensando sobre a história daquele livro, sobre o conhecimento técnico e teórico daquele livro. Agora, se pegar de supetão aqui e der de cara com algumas alternativas grandes, que às vezes um período não dialoga muito bem com o outro. Mas vamos pensar. Por quê? Porque você faz uma leitura grande, alguma coisa pode passar batido.
Essa aqui eu vou deixar na berlinda, hein? Tá? Vamos deixar na berlinda. B. O currículo para o ensino fundamental tem uma base nacional comum. Beleza. Não só, né? Para o ensino fundamental, para a educação infantil e para o ensino médio. E não deve ser complementada... Ah, e não, tá de brincadeira? Deve ser complementada por sim, pelo sistema de ensino, pelo contexto, etc e tal, pela região. C. Dentre as diretrizes que o currículo do ensino fundamental precisa seguir, podemos destacar o quê? A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Além disso, podemos desconsiderar a escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Como é que você está pensando em sociedade, em educação, em função social da escola, que é esse que é o tema, e aí você vai desconsiderar, né, uma característica muito importante que são os segmentos e as escolaridades, né? Não, essa também não faz sentido, essa aqui está errada. Essa aqui também está errada. Letra D. A função social da escola na formação do aluno enquanto cidadão é prepará-lo para a sociedade atual. Então, assim, uma das principais que tem a formação e a função social da escola é a alternativa A e a alternativa D até agora, hein? Já foi direto. Prepará-lo para a sociedade atual, conectando o conhecimento com as vivências do aluno. Durante uma aula, por exemplo, o estudante tem a oportunidade de aprender algo quando não se socializa com outros indivíduos. É isso que eu falei, ó. Até a primeira parte, o primeiro período, a primeira frase aqui, tá bacana, tá legal. E aí ele vem, né, joga um banho de água fria. Eu percebi isso na banca no Instituto Avalia em várias questões, na prova inteira, né, várias questões. Durante a aula, o estudante está bom, está aprendendo algo, ele vai ter a oportunidade quando não se socializa. Não, claro, tem que socializar, né? Aqui você está matando Piaget, você está fazendo o Vygotsky revirar do túmulo quando você vai negar a socialização. Então aqui não. Vocês percebam que um primeiro período está bem diferente do outro. E um bom ambiente escolar tem a função social de desenvolver o pensamento crítico do aluno. Legal, ok. De fazê-lo pensar fora da caixa. E reconhecer que, em várias situações cotidianas, não existe somente o certo e errado. Ele começa a fugir, né? Tá igual o Michel Teló, dá uma fugidinha com você. Fora da caixa, aquelas palavrinhas, né? Chavões aí, né? Empresarial. Isso não estaria muito adequado na educação, né? Esse tipo de fala aqui. E esse certo e errado é complicado, porque a gente está ensinando conhecimento secular e científico e acadêmico. A escola, ela tem que ter conhecimento certo. Crítico, reflexivo talvez, mas certo e errado. Assim o estudante se torna apenas passivo. Aqui também tem outro erro, né? O estudante vai tornar-se passivo. Não é isso, né? Que é uma função social da escola, sobretudo no que a gente está pensando agora. Agora, claro, essas alternativas também, elas estão pela metade. Por quê? Se a gente está falando de função social da escola, a gente está falando segundo alguma, né, perspectiva, que não ficou claro em nenhuma alternativa. A perspectiva da escola centrada no sujeito, parará. Não, a perspectiva da escola tradicional, a sua função, etc e tal. A perspectiva, né, freiriana de escola cumpre um desenvolvimento a seguir em relação à função social da escola. Então, nada disso foi dito, né? Nada disso foi dito e deixa a coisa com margens. Vamos voltar para a primeira? Bom, a primeira, de certa forma, ela está mais adequada. Ela, inclusive, está no gabarito, né, da banca Avalia como a mais adequada nesse caso sobre a função social da escola. Só que eu tenho algumas ressalvas aqui. Ressalva, sobretudo, né? Aqui, ó, quando vai falar das artes, vou colocar com outra caneta aqui. Das artes e dos valores em que se fundamenta não é a escola, hein? É dos valores em que se fundamenta o quê, professor? A sociedade. Sociedade. Por isso estaria errado? Com certeza. Com certeza, porque a gente está falando do quê? Ó, da LDB. Mas ela aqui, talvez ela teria os seus 30%. Então, eu consideraria um recurso dessa questão da banca Avalia. Pô, professor, a primeira questão já vem com recurso? Já. Vocês vão ver que várias questões elas estão com problemas. Beleza? Mas vamos que vamos, toca o barco, você responderia a letra A? Vamos pensando, tá? 2, vou voltar com a minha caneta vermelha, vamos lá. Opa, vermelho, hein, professor? Aprender não é só memorizar informações. É preciso saber relacioná-las, ressignificá-las e refletir sobre elas. Em tarefa do professor, então, apresentar bons pontos de ancoragem
para que os conteúdos sejam aprendidos e fiquem na memória. E dar condições para que o aluno construa sentido sobre o que está vendo em sala de aula. Essa citação nos diz um pouco sobre um dos vários métodos de avaliação que existem. Então está falando sobre a avaliação. A respeito dos tipos de avaliação, e aqui ele separa como tradicional e mediadora, assinale a alternativa incorreta. Circule sempre em gente o que o enunciado diz, né? Então a gente fala que é o comando aí da questão, ó. Comando, para você não ficar perdido. Sempre tem que ter em mente qual comando, ele que é incorreto em relação à avaliação. E ele já deu de cara que vai falar sobre dois tipos, né? Tradicional e mediadora. Letra A. Desde as mais remotas épocas, a avaliação utilizada sempre foi baseada em notas. Ok. E provas. Ok. Ou seja, aquela que fornece um resultado mensurável, quantitativo por meio das notas. Faz sentido? Faz sentido. O que dá aos pais e alunos maior segurança em termos de controle. Pronto. Foi um período magnífico, um parágrafo, uma frase aqui completa, um conteúdo, um sentido muito estável. Este sistema é vago, uma vez que apenas aponta falhas no processo de aprendizagem, além de discriminar e selecionar, reforçando a ideia de uma escola para poucos. Então, talvez ele vai ter um sentido esse tipo de avaliação, né? Que a gente critica muito hoje. Seria forçação de barra dizer que apenas aponta falhas no processo de aprendizagem? Eu diria que não, pela nossa concepção agora, que é uma concepção diferenciada. Mas se alguém estiver falando por meio, né, e através por meio da perspectiva, o lugar de fala da perspectiva tradicional, talvez aqui estaria errado. Eu considero como correto, como legal. Então essa aqui fica na berlinda. Letra B. A nova LDB preceitua que os docentes devem incumbir-se de zelar pela aprendizagem dos alunos. Ok, LDB, zelar pela aprendizagem. E também verificar o rendimento escolar, realizando uma avaliação contínua, cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência de aspectos qualitativos, os quali, sobre os quantitativos. Porém, na prática não é isso que acontece, pois a prevalência nas avaliações é exatamente inversa, ou seja, priorizando-se o quantitativo sobre o qualitativo. Muito cuidado também que eu percebi nas alternativas da Banca Avalia, é isso. Ela vem com um período aí com algumas frases, em uma alternativa única, né, mesmo, e tá dizendo uma coisa, aí no finalzinho ela vem fazer a crítica ou a reflexão sobre aquilo que está dizendo, e às vezes parece que está errada. Então aqui, ó, ela tá falando da avaliação, como tem que ser, zelar pela aprendizagem, etc e tal. Na prática não é isso que acontece, né? Há uma prevalência de avaliação meio que tradicional, né, quantitativa. Faz sentido? Faz sentido. Ela mesmo, né, deu o aval do que ela entende como meta e depois criticou o que está sendo feito. Letra C. Na avaliação tradicional, a classificação do aluno acontece a partir do processo corretivo, ou seja, eliminando-se a subjetividade, evitando-se assim que se cometam injustiças na contagem de erros e acertos. Visto que muitas vezes avaliar é confundido com medir. Avaliar é confundido com medir? É. Na onde? Na avaliação tradicional. Nessa concepção, de acordo com Paulo Freire, o professor será sempre o que sabe, enquanto o aluno será sempre o que não sabe. Professor, Paulo Freire, ele desconstrói isso, ele vai falar que a educação não é bancária, que a gente tem que ter os temas geradores, ele tem que contextualizar, etc e tal. Mas é isso, meu amiguinho, ele está falando assim, ó. Essa concepção tradicional, né, que está aqui antes, na visão de Paulo Freire, o professor será sempre o que sabe e o aluno que não sabe. Essa forma avalia a fração do conhecimento, desvinculando aquilo que o aluno lembra sobre o que lhe foi transmitido, daquilo que ele pode fazer com o que aprendeu. Faz sentido? Faz sentido. Está dizendo que o Paulo Freire critica, né, esse tipo de ideia de transmissão aí, que o professor é o dono do saber. Então essa aqui está correta, só que ele quer a incorreta. Então eu vou apagar aqui e vamos para a próxima página, porque vocês viram que as questões são grandes, as questões aí da FAPEC, de algumas outras bancas, são curtinhas que a gente consegue colocar no mesmo slide, na mesma apresentação. Aqui é tudo grande, hein? Prova inteira assim. D. A avaliação mediadora exige prestar muita atenção no aluno. Ok. Conhecê-lo. Ouvir seus argumentos. Propor-lhe questões novas. Mas sem muitos desafios, guiando por um caminho voltado à autonomia moral e intelectual. Então é a autonomia, né, de saber, autonomia ética, autonomia intelectual, de consciência e cognitividade. Mas muito cuidado com moral. Eu não gosto quando aparece muita coisa de moral, né, se for solto. Mas aqui nesse caso, autonomia moral. Pois estamos vivendo em um momento caracterizado pela infinidade de fontes de informação. Beleza.
Então tá falando sobre o quê? Calma e respira, ó. Falei que é muito grande esses períodos. A avaliação mediadora. A avaliação mediadora tem que conhecer o aluno, tem que exigir, tem que propor-lhe, né? Propor-lhe o quê? Questões e avanços para que ele possa se sentir desafiado e avançar com autonomia. É isso. Nessa concepção, a subjetividade na elaboração de perguntas é pouco positiva, uma vez que permite, no momento da correção, uma reflexão sobre as hipóteses construídas pelos alunos. Aqui ele faz uma confusão, ele está falando, ó, nessa concepção a subjetividade é pouco positiva. Mas você está falando para ter autonomia, para ter proposições, desafios, a subjetividade seria interessante. Ela seria pouco positiva uma vez que permite, no momento da correção, uma reflexão sobre as hipóteses construídas pelos alunos. Se ela permite reflexão dos alunos e pelas hipóteses dos alunos, então ela não seria pouco positiva, ela seria muito positiva. E aqui, né, é a teoria, né, da Jussara Hoffmann, que ela fala sobre isso, que nesse sentido seria positivo, né, ter essa subjetividade, esse devir, né, essa reflexão, né, esse movimento dialético, né. Então essa aqui estaria certa na metade dela, depois ela está errada. Letra E. Existem duas práticas completamente diferentes, a saber, examinar e avaliar. Avaliar significa subsidiar a construção do melhor resultado possível, e não pura e simplesmente aprovar ou reprovar alguma coisa. Os exames engessam a aprendizagem, a avaliação constrói. Então é uma discussão sobre o que é avaliação e o que é examinar, o que é uma avaliação formativa e o que seria uma avaliação somativa, talvez. Tá certo? Tá certo. Então a gente quer errada, então nesse caso é a letra D, beleza? 2, letra D. Olha onde está errado, hein, gente? Ó, colocar uma caneta aqui, outra cor. Colocar a rosinha. Se não tivesse pouco, estaria correto. Então a banca ela veio só inseriu isso aqui, ó. E a leitura de todo o processo eu considerei que seja uma leitura um tanto quanto difícil, né? Não é muito fácil, não é algo que você lê e já tem a apreensão daquilo de uma maneira muito objetiva, muito rápida. Não, você tem que ler, pensar, verificar se as frases das alternativas estão conversando, e tudo aqui, os riscos, né? Eu joguei que essa dificuldade é um tanto quanto difícil, né? Por conta disso. E não são várias questões que eu encontro como difícil, mas nessa banca, várias. Na verdade, só essa aqui que eu considerei ela como mais fácil, com dificuldade 1, né? Fácil, mediana e difícil, ou dificuldade iniciante, depois regular e depois mais aprofundada. Nesse caso, só essa, tá? Que eu considerei fácil. A maioria dessas provas são mediana, dificuldade considerável e considerada difícil também. 3. Assinar a alternativa correta a respeito do objetivo da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Tem sobre isso aqui no canal, tem sobre o PNE, tem sobre a Lei 13.414, tem sobre atualizações da LDB, tem sobre essa perspectiva, tem sobre a legislação da gestão democrática, tem muita coisa, tá? Sobre a educação especial tem também. Então, assinar a alternativa correta. Assegurar a inclusão escolar apenas de alunos com deficiência. Não, se você vê lá, né, a declaração. Tem a de Salamanca, né? E tem também, né, a de Guatemala. As duas vão ligar no start e falar, opa, calmou, a gente tem que começar a olhar e verificar que os estudantes têm um direito, né, independente de qual seja a sua concepção, seu histórico, sua classe social, suas dificuldades, suas deficiências, sua questão psicológica, emotiva, não interessa. Todos têm direito e vão ter que ser assegurados a inclusão na escola. A inclusão é muito maior do que você ajudar ali e fornecer, né, a garantia do aluno especial. Ela vai muito além. Então, assegurar a inclusão escolar apenas de aluno com deficiência? Não, está errada essa. B. Garantir o acesso ao ensino regular? Ok. Com participação? Ok. Aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino. Muito bom, essa tá bonita, hein? Tem isso, tem isso. O ECA tem isso, o LDB tem isso, as diretrizes curriculares nacionais tem isso. Letra C. Manter a transversalidade, beleza, da modalidade da educação especial, desde a educação infantil até o ensino médio. Pessoal, a gente tem várias etapas, né, da educação. Então, a gente tem a educação infantil, o ensino fundamental, né, séries iniciais, o ensino fundamental 2, o ensino médio. E a gente tem o ensino superior.
Então, se a gente tivesse como se tivesse em blocos aqui. E após, né? E aí, etc. Professor, o que é isso, a transversalidade? A transversalidade é isso, ó. Vou colocar uma de azul aqui. É isso. Ela tá, ó, atravessando. Tá sendo transversal. Então, nesse caso, a transversalidade da modalidade. Que modalidade? A educação especial. Tá atravessando tudo aqui, ó. Especial. Ela tá atravessando as etapas da educação, né? Para além da educação básica, hein? E esse para além da educação básica, ele está chegando aonde? No ensino superior, né? E em outras modalidades também. Então, se ele está avançando para além da educação básica, né? Então aqui está errado, ó. Vou voltar com a minha caneta vermelha. Aqui, ó. Da educação infantil até o ensino médio? Não. Da educação infantil até o ensino superior. Então essa C aqui está errada. D. Formar somente professores para o atendimento educacional especializado e os demais profissionais da educação para a inclusão conforme não tem isso conforme necessidade, não. E não tem também somente professores. Formar professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação, né, sobre a inclusão. Então o texto esse aqui também está errado. E garantir apenas acessibilidade arquitetônica, apenas. Quando tem apenas, você fica com... Já liga o radar, hein? E aí quando dizem da acessibilidade arquitetônica, não, a acessibilidade ela tem que ser em várias frentes. Várias frentes. A acessibilidade arquitetônica, urbanística, né? Mobiliário, então tem que ter mobiliário, acessibilidade de comunicação e informação, etc. e tal. Só arquitetônica, não. Então essa também está errada. Como ele queria a correta, então a gente vai ficar com a letra B. 3, letra B. Notem aí nos comentários ou no chat também o que você sinalizou. E é isso mesmo, não fique com vergonha, eu ia na outra, não tem problema, é um aprendizado, o simulado serve para isso. Mesmo porque você pode também acertar algum que eu errei, então, que outro professor acertou e outro colega errou. E é assim, a gente vai tecendo aqui o conhecimento, né, aumentando nossa zona de desenvolvimento potencial, né, por meio do desenvolvimento proximal também. É isso, vamos lá. 4. A respeito da função social da escola, de novo, hein, eles gostam se temem, assinatura ativa incorreta. Incorreta. Essa aqui, né, para ser um pouco mais assertivo com vocês e justo, ela tinha um textão, né? Quem tiver condição de ver o material dessa prova, tem um texto, né? Aí ela vai falar, ó, os excertos, né, a seguir responde às questões tal e tal. Então, uma dessas questões tinha um textinho. O texto eu vou resumir para você, está falando do fato, né, que a gente vive em sociedade, que se caracteriza fundamentalmente pela função social, em especial a função social da escola, que ocorre transformações, mas que ela visa aí, né, socializar aprendizado e conhecimentos que a humanidade ela adquire com o tempo. E é claro, dentre, né, a questão da função social da escola, ela é complexa, é relativa, por quê? Porque também tem várias formas de pensar a educação e tem aí os 3 grandes sociólogos, né? 3 sociólogos clássicos, que a gente chama de sociologia clássica. Então aí você tem o Emile Durkheim, você tem o Max Weber e você tem, né, o Karl Marx. Os 3 são importantes, os 3 são importantes. Professor, vocês deliberaram sobre educação? Educação institucionalizada especificamente sobre educação? Não. Do que falou sobre educação, com certeza foi o Emile Durkheim, né? Educação em sociedade, né? Ele discutiu muito, inclusive a cadeira de pedagogia e educação na França, em Paris, ele assumiu. Agora o Max Weber, não, ele tinha todo um corpo teórico, né, e metodológico sobre a sociedade, Marx também. E a educação é uma das dimensões do social, por isso que não tem como não pingar. Mas vamos lá. Para Durkheim, a educação deve formar indivíduos que se adaptem à estrutura social vigente. Ok. Durkheim, um positivista. Positivista, tá? Ele vem aí das teorias de Spencer, teoria do próprio Auguste Comte, né? E a manutenção da ordem, a ordem vigente, instituindo os caminhos e normas que cada um deve seguir, tendo sempre como horizonte a instituição e manutenção da ordem social. A educação é um forte instrumento de coesão social e
cabe ao Estado ofertá-la e supervisioná-la. Faz sentido? Faz sentido. Tem a ver com a função social da escola a partir de sociólogo? Tem a ver. B. Para Karl Marx, a educação deve ser vista como um instrumento de transformação social. Claro, Marx ele desenvolve, né, a teoria sociológica do conflito. Teoria crítica. Teoria que visava aí, né, entender os antagonismos, né, e a diferenciação de classes sociais e tudo e como opera o capitalismo, né, na questão das desigualdades, etc. e tal. E aí, nesse caso, né, a transformação social ela é vista como ela é benquista, né, pelo o sociólogo e não uma educação reprodutora, né? Nesse caso, a escola deve ser vista como transformação e não uma educação reprodutora dos valores do capital. Há uma necessidade de uma escola politécnica, então a escola deveria servir para formar para o trabalho, formar para as artes, formar também para a cognição e aumentar o conhecimento das pessoas. Estabelecendo 3 pontos: o ensino geral, da literatura, ciências e letras, etc. Então ele não fecha, quer dizer que vai aprender mais coisa, tá certo. Se fechasse, estaria errado. Para Max Weber, a educação é um modo pelo qual os homens são preparados para exercer funções dentro da sociedade, né? Então aqui, o Max Weber ele tinha a questão da racionalidade, racionalidade. E aí você tinha aí um desenvolvimento, né, burocrático, né, institucionalizado, né, da vida social. Então, sendo a educação racional, a visão de educar está vinculada enquanto formação integral do homem. Uma educação para habilitar o indivíduo para a realização de uma determinada tarefa, para a obtenção de dinheiro, por exemplo, né, dentro de uma sociedade cada vez mais racionalizada, burocrática e estratificada. Então, a educação é enquanto, né, tendo aí uma capacidade racional de chegar a algum objetivo para cumprir uma tarefa pensada, né? Então, nesse caso, faz sentido? Faz sentido. Então, letra A, letra B, letra C não serão, porque ele quer a incorreta. Vamos para outra parte que não cabe tudo aqui. Cabe à escola formar alunos com senso crítico? Cabe. Reflexivo? Sim. Dependentes e conscientes de seus direitos e deveres. Tendo compreensão da realidade econômica, ok. Social e política do país, sendo aptos a construir uma sociedade mais justa, tolerante às diferenças culturais, etnias culturais, religiosas, passando a este aluno a importância da inclusão, não só no âmbito escolar, e sim em toda a sociedade. Bom, essa aí, né, eu daria a ela, né, que ela estaria correta, só que eu daria ao mesmo tempo uns 30%, né, igual o pessoal fala, uns 50 centavos de sol. Um 30% para ser a alternativa que responderia a questão que é incorreta, certo? Incorreta. Fala, professor, mas aqui não tem uma inferência que está muito incorreta. Faz sentido a escola formar alunos, senso crítico, né? Pensando na realidade social e econômica, etc e tal. Faz sentido, mas ele que é incorreta em relação ao quê? A função, ó. Função, né, social, né, da escola. O texto norteador estava falando dos 3 sociólogos. Aqui nada diz. A gente cai de paraquedas nessa alternativa falando sobre inclusão e a importância da inclusão no âmbito escolar, em toda a sociedade, incluir mais todo mundo, diversidade. O Durkheim, o Marx e o Max Weber nem estavam pensando em inclusão nesse sentido. Então, assim, ela erra, né, em relação ao enunciado, sobretudo ao texto que foi texto orientador. Então, assim, não faz sentido, parece que caiu de paraquedas aqui uma questão da educação especial ou a diversidade, outro lugar. Então, eu daria uns 30% dela de erro, por isso. Não por ser uma escrita ruim ou algo que não faz sentido. Faz sentido, mas não aqui. Letra E. A falta de investimento e de capacitação de professores, ó, então a crítica aqui é um problema. Escolas sem infraestrutura adequada para o recebimento do aluno com necessidades especiais. O modelo segregado e homogêneo, com muito esforço, está mudando para o modelo de escola inclusiva, mesmo em escolas sem condições adequadas para receber esse aluno. Parece que pescou de algum outro lugar essa alternativa também, que não faz sentido, eu daria também ela uns 30% de erro. Fala de modelo segregado, modelo integrador e depois um pouco de modelo da escola inclusiva. Não é algo errado enquanto frase, enquanto inferência, mas não faz sentido sobre o que estava no enunciado da questão, a respeito da função social da escola. É isso que é o enunciado, função social da escola. E aí, professor,
Função social da escola. Meu relógio tá louco aqui, apitando. A função social da escola sobre alguma perspectiva também não pode ser vazado, né? A gente sabe que tem perspectivas, ó. Perspectivas. Qual? Ah, vai ser liberal? Beleza, é uma coisa. Não, vai ser progressista? Progressista. É outra coisa. Vai ser o autor tal? Não, vai ser o autor X, vai ser o autor Y. Ah, que época que é que a gente está falando? Se for do texto, a gente está falando da época da modernidade dos caras aqui, os sociólogos. Ah, mas se o enunciado não está explicando, então está errado. Não diz a época, não diz o autor, não diz que perspectiva é de escola. Como é que a gente vai saber se é a letra D ou a letra E que está incorreta? Não faz sentido, então eu daria as duas incorretas que com certeza vai dar recurso. Opa, deixa eu apagar aqui. Aqui é um recurso. Mais um mal elaborado, mais um texto ruim, né, do própria banca avalia. Né? Aí dá medo, algumas pessoas ficam apreensivas quando percebem uns erros desse. Então aqui, no formulário eu coloquei que está no gabarito, tá? Que está no gabarito é a letra D. Mas as duas eu colocaria um 30% aí, um 40% para D talvez. Então eu vou assinalar que está no gabarito aqui, essa aqui. Mas ela não faz muito sentido não, daria um recurso com certeza. 5, vamos lá. Tá acabando, hein? São 10. Historicamente, o modelo tradicional da educação tá acabando, tá na metade, né? Historicamente, o modelo tradicional da educação era configurado de modo que o professor era o detentor do saber e transmitia o conhecimento aos alunos. E estes eram apenas ouvintes passivos e tinham o trabalho de memorizar o que era ensinado. Beleza. Questão de dificuldade, eu coloquei mediana. Tá falando do modelo tradicional, tá falando do professor e dos alunos enquanto ouvintes passivos. Beleza. Entretanto, com as transformações sociais e o avanço da tecnologia, as formas de ensinar e aprender também se modificaram. Se antes a principal fonte do conhecimento era o professor, enquanto fonte, hoje os alunos têm acesso a uma grande quantidade de informações sozinhos. A respeito do papel do professor, assinale a alternativa correta. Tá. Se for o papel do professor, né, como a questão já sinalizou, então a gente já tem em mente que seria o papel do professor em um modelo tradicional de educação. Mas se a banca estiver sendo coerente, vamos ver. Então, vamos ver. Letra A. O papel do professor como facilitador é também fazer perguntas certas, desafiando e estimulando poucas vezes os alunos a irem além. Esse poucas vezes aqui acaba matando, né? A alternativa. Entretanto, o papel do professor fazer perguntas certas, facilitador também na escola tradicional não seria, né? Se a gente está pensando em tradicional, perspectiva ou tendências pedagógicas, falando aqui no modo como diz Saviani, como diz também o próprio Libânio, né, a gente pode chamar também de tendências ou perspectivas. Tendências pedagógicas, tradicional nesse caso. O papel do professor como mentor é dar suporte e motivação, conectando as atividades exercidas com as ambições, os valores e objetivos pessoais de cada aluno. Ou seja, ele encoraja o aluno a ir atrás do seu próprio aprendizagem em escola tradicional? Claro que não, né? Valores pessoais também não. Acho que também está errado. Não faz sentido aqui, né? Se a gente for pensar numa perspectiva tradicional. O papel do professor como mediador nos processos de elaboração do conhecimento é primordial para que a educação evolua e sirva seu propósito social. Que propósito social? A gente não pode deixar solto aqui não, banca. Propósito segundo o quê? Qual perspectiva? O trabalho docente é a base da formação escolar e contribui não só com o desenvolvimento dos alunos, mas com o progresso da sociedade em geral, utilizando o conhecimento e a educação como instrumento. E aí? Então, eu colocaria essa como, de certa forma, adequada, mas ela não responderia plenamente. Plenamente, eu daria a ela aqui uns 60%, aí, uns 50 centavos de sol também. O papel do professor como mediador nos processos. Mediador não é muito mediador na escola tradicional, né? É primordial para que a educação evolua e sirva a seu propósito social. Se for o propósito aqui da manutenção da ordem, né? E a manutenção da cultura geral, beleza. O trabalho é a base e contribui não só para o desenvolvimento dos alunos, mas com o progresso da sociedade em geral. Tá. É considerado como progresso, né? Então, o tradicional, essa aqui teria mais adequado nesse sentido. Vamos ver as outras? Duro que eu tenho que apagar, ó. A questão grande é dar nisso. Ensinar bem... Opa, tô circulando por quê?
Ensinar bem significa repassar os conteúdos, sem levar os alunos a pensar, criticar. Percebe-se que o professor tem a responsabilidade de preparar o aluno para se tornar um cidadão passivo dentro da sociedade, apto a questionar, debater e romper paradigmas. Aqui faz uma confusão, ele começa falando, né, é o professor e aí é um ensino, né, mais ligado à perspectiva, à tendência tradicional, e o cidadão é passivo, o aluno é passivo. Entretanto, né, ele vai questionar, aí, debater e romper paradigmas. Eu deixei ela muito confusa, está tudo errado. Numa sociedade que está sempre em transformação, o professor contribui com seu conhecimento. Tá bom. Tá bom. E sua experiência? Ok. Tornando o aluno crítico e criativo. Será, na tendência pedagógica tradicional? Deve estar voltado ao ensino dialógico, uma vez que os seres humanos aprendem interagindo com os outros. É o processo de aprender a aprender. O professor deve provocar o aluno ativo para que este se torne um aluno paciente da ação. Confusão, falar que tem que ser crítico, criativo, depois volta-se a torná-lo paciente na ação. Confusão total da banca, né? Então eu vou ficar com a letra C, estava ali atrás, deixa eu trocar a caneta. Então, ó, ficou letra C. Mesmo não satisfazendo tudo, né? O professor como mediador, não sei não, né? E é isso. Mais uma que não nos deixa, né, só uns 50 centavos de sol, dá uns 60% dela de resposta, como a 5, letra C. É isso. 6. Mais uma aqui, ó, mediana para difícil. Por isso fica difícil também, fica mediano, né? Ou uma avaliação, uma dificuldade significativa, porque é confuso. 6. A respeito da gestão democrática, o papel do gestor é assinar a alternativa incorreta. Espera aí, deixa eu tomar minha água que já está coçando a garganta aqui. Tô tomando água, hein? Eita. Vamos lá. Letra A. A pessoa do gestor é necessária à vida escolar. Eu vou ler rapidinho, mas só parar aqui, respirar um pouco. Gestão democrática. Está falando sobre o papel do gestor. A pessoa do gestor é necessária à vida escolar. Beleza, especialmente do bom gestor. Pois ele é imprescindível para tomar a escola mais ativa, procurar soluções e motivar o quadro funcional. Né? Quem cursou o curso, né, a BNC das Competências Gerais do Diretor Escolar e mais alguns cursos de gestão, que agora a gente teve aí, sobretudo, as eleições, né, o curso de gestão, foi promovido pela FADEB. A gente sabe que a inovação, os dados educacionais são muito melhores quando você tem um bom gestor. A sua importância será cada vez maior, como animador, pessoa de visão, dinamizador das relações entre pais, professores e alunos. Beleza, tá na berlinda, faz sentido, faz sentido. Opa, toma cuidado, ele quer incorreto. Para dar conta do seu papel, a gestão escolar precisa ser, pelo menos, duplamente democrática. Olha, que ênfase, hein? Vai ser democrática por um lado, por quê? Então, duplamente, item 1. Porque ela se situa no campo das relações sociais, onde torna-se ilegítimo o tipo de relação que não seja de cooperação. Ó, é ilegítimo não ter cooperação, beleza. E item 2, por que ela é duplamente democrática? Porque a característica essencial da gestão é a mediação para a concretização de fins. Sendo seu fim a educação e tendo esta um necessário componente democrático, é preciso que exista coerência entre o objetivo e a mediação, que lhe possibilita a realização, pois que fins democráticos não podem ser alcançados de forma autoritária. Beleza. Faz sentido? Faz sentido. Eu estou sinalizando as certas, então depois de ver a errada. Tá ok. C. A gestão da escola deve ser um meio para a realização do processo de ensino-aprendizagem. Se ela assemelhar-se à gestão empresarial, passará a ser um feixe de normas complexas. Isso favorecerá a burocracia, aumentando a criatividade. Aumenta a criatividade, favorece a burocracia, a crítica e a autonomia do pensamento e da prática política. Cara, isso aqui virou um balaio de gato, né? Que confusão. Primeiro, se for gestão empresarial, não é a mesma coisa que gestão pública. Com inputs, outputs, com políticas públicas de entrada e saída, com cooperação, né, conselhos e deliberações mais transparentes e públicas possível. Porque a ética empresarial, ela visa o quê? O lucro, meu camarada, é lucro. E aí ele continua, né? Assimilar essa gestão empresarial passará a ser um feixe de normas complexas. Ele quer colocar coisas aqui difíceis, né, para o candidato, e visou confundir o candidato. Favorecerá a burocracia, né, o pensamento burocrático, e não vai aumentar a criatividade. A burocracia ela vai estagnar a criatividade.
Então essa aqui está errada. Aí vai ser essa, tá, gente? Mas só vou conferir. D. Os tempos atuais requerem um gestor aberto, novas ideias, a valorização dos saberes de cada membro da equipe, para contar com a participação de todos e construir uma gestão emancipatória. Fundamental na formação de jovens e cidadãos. Beleza, se eu não comi nada e não pulei nada, que impeça ela de estar correta, tá ok. O diretor escolar é o administrador e o gestor de um bem público. No caso das escolas públicas, é claro. Todos os profissionais que atuam na escola podem candidatar-se a esse... Opa! Todos os profissionais que atuam na escola podem candidatar-se a esse cargo? Não mesmo. Mas a função administrativa requer algumas qualidades essenciais à construção de uma gestão emancipatória. Está enfatizando que os docentes eles podem se candidatar, mas ele tem que ter algum perfil, né? Algum perfil de liderança, alguma qualidade para ele ser um gestor emancipatório. Entretanto, com ressalva aqui, eu não colocaria essa aqui como totalmente certa não, hein? Então essa aqui tem uns 20 centavos aí de errado. Tem uns 20%, a letra C tem 80%. Vou ficar com a letra C, ela mais errada possível, né? Mas aqui, gente, ela é errada por quê, né? Porque não é qualquer um que pode ser candidatar a esses cargos. Tem que cumprir pré-requisitos, né? Fazer o curso de gestão, né? Ter pós-graduação, ser efetivo, não estar em estágio probatório, não ter tido algum tipo de conduta ruim, né? Tá cumprindo pena administrativa, alguma coisa nesse sentido, etc, 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 etc. Ser eleito e tudo mais. Mas vamos dar um desconto porque a gente está falando, ó, da Prefeitura de Pirassununga, São Paulo. Lá é o regimento, né, da rede que vai detalhar. Se assim tiver descrito lá, então essa estaria correta. Para nós estaria errada aqui em Mato Grosso do Sul. Então, vou ficar com a letra C. 6, letra C. Falei, gente, que a gente vai comentando, vai dialogando, porque é importante esse aprendizado, né? Porque além de verificar qual que seria correto, a gente vai comentando por que as outras não são corretas. E aí que está o pulo do gato, o aprendizado se dá aí, beleza? Calma que tá quase, né? Eu não gosto de fazer aulas muito grandes, a gente está fechando já quase 25 minutos aí. Vamos para 7, está acabando. A gestão democrática tem como os princípios a participação, a transparência, a implementação de políticas educacionais, mais uma questão mediana, comprometida com a qualidade do ensino. Contudo, não se pode pensar a gestão democrática sem a participação, presença e comprometimento da comunidade. Beleza. Sendo assim, os instrumentos que possibilitam a efetivação da gestão democrática, está falando de que? Instrumentos da gestão democrática. São instâncias colegiadas. Beleza. Para que essas participem das discussões e decisões da escola, é preciso que a equipe diretiva informe e divulgue as ideias e ações, com transparência para a comunidade escolar. A respeito das instâncias colegiadas, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Respira. Calma aí, come algum biscoito, algum salgadinho. Calma que a janta daqui a pouco você come, ou se você já comeu, né? Vai comer um docinho, toma água e vamos tocar o barco. Letra A. O Conselho de Classe é um órgão colegiado. Pô. Beleza. Presente na organização da escola, em que vários professores das diversas disciplinas se juntam à equipe pedagógica, ok. Ou mesmo os supervisores, orientadores, para refletir e avaliar o desempenho pedagógico dos alunos, das turmas e séries, etc. e tal. Tá certo? Tá certo. O Conselho Escolar caracteriza-se como um órgão máximo de decisão na escola. Opa! Sei não, hein? Com ressalvas. Sua função é aproximar os atores dos centros de decisão, tá bom? Superando as relações verticais, burocráticas e formais. Outra característica do Conselho Escolar é que há delegação de responsabilidades, o que possibilita o envolvimento de vários participantes. Isso aqui vai ficar muito parecido com o anterior, né? Talvez na rede lá do município de Pirassununga, né? É desse jeito que está descrito sobre o Conselho Escolar. Mas se a gente estivesse falando sobre tudo da sede, né? Então aqui a gente teria um problema. A gente tem a Lei 5.466, que ela foi atualizada inclusive agora, em setembro de 2023, que ela vai dizer, né? Sobre vários órgãos colegiados. O órgão máximo de decisão na unidade escolar é o colegiado escolar. Ou nós chamamos de direção colegiada. Mas tudo bem. Letra C. A APMF, Associação de Pais e Mestres e Funcionários, reúne pessoas diretamente ligadas ao aluno, como seus pais, professores, funcionários da escola. Ou seja, trata-se de uma pessoa jurídica, né, de direito privado, que representa pais, mestres, funcionários do estabelecimento de ensino, por um determinado período. Não possui cunho político, partidário, religioso ou racial. Então vamos ver as outras.
Bom, letra D. Os grêmios estudantis sempre desempenharam um importante papel, sempre é muita coisa, hein? Mas tá bom. Importante papel na formação e no desenvolvimento educacional, cultura, esportivo de nossa juventude, organizando debates, apresentações teatrais, festivais de música, torneios esportivos e outras atividades. Faz sentido? Faz sentido. O Grêmio tem isso mesmo? Tem isso. Ele quer incorreto, então não quer essa. O Grêmio Estudantil contribui para a gestão democrática da escola. Para ter validade, precisa constar no regimento escolar e também deve ser uma instituição autônoma. É recomendável que tenha autonomia de organização e funcionamento, evitando-se qualquer tutelamento por parte da Secretaria de Educação ou da direção da escola. É isso, né? Só que ele precisa constar no regimento, ou apenas isso que delibera e que faz com que ele tenha vida, né? Não sei se essa validade ficou muito específica e criteriosa e talvez limitante, né? Porque sobre o Grêmio a gente tem uma lei, ó, lei antiga inclusive, 7.398 de 1985, que vai falar realmente que ele tem autonomia. E aí nesse caso não precisaria ou teria que depender apenas do regimento. Mas eu sei que no regimento escolar tem sim explicações sobre o PPP, sobre a gestão democrática e sobre o Grêmio, inclusive. Que ele tem que ter um estatuto próprio, tem que ter uma ata de criação, ata de fundação, etc. e tal. E a gente tem aí algumas explicações, sobretudo na Lei 5.466, que ela foi atualizada agora, né? Pela Lei 6.133 de 2023, que trata a gestão escolar e tem sobre o Grêmio escolar. Então, pela banca avalia, né, essa aqui é o gabarito da errada, né? Eu considerei essa aqui também um pouquinho errada, talvez aí uns 40% errado. Por quê, professor? Porque aquela do colegiado também, aqui, ó, essa letra B, eu considerei a mais errada de todas. Porque aqui a gente tem aí no artigo 4º, né? No artigo 4º da Lei 5.466, a instância máxima chama-se colegiado escolar. Mas talvez aqui seria questão também de nomenclatura das próprias redes de São Paulo, diferente da rede de Mato Grosso do Sul. Então eu vou deixar aqui a letra B e letra E, tá bom? Mas é mais uma que dá problema, mais uma que é confusa, né? Banca avalia, tá ganhando de todas as que a gente já fez, de várias questões aqui, de vários institutos e bancas. Essa foi mais feio, hein? Até agora. Então lá no formulário também eu acho que eu deixei as duas corretas. Bom, 8. A respeito das concepções de desenvolvimento e de aprendizagem, essa é a alternativa correta. Para Vygotsky, grande autor, né? O processo de desenvolvimento coincide com o da aprendizagem. O processo de desenvolvimento não segue o da aprendizagem, criando a área de desenvolvimento potencial. Confusão, cara. Ele fala que coincide, depois fala que não segue, e realmente ele não vai coincidir, são coisas distintas. É preciso ter desenvolvimento, é preciso aprender para ter desenvolvimento. Não são a mesma coisa. As concepções de aprendizagem podem ser definidas como o significado que o fenômeno da aprendizagem possui para os alunos. Oi? As concepções de aprendizagem podem ser definidas como significado que o fenômeno de aprendizagem possui para os alunos. A concepção quantitativa é caracterizada como uma atividade estereotipada pela aquisição mecânica de conhecimentos com o objetivo de retratá-los nas avaliações. Então você tem uma concepção aqui. Caramba, cara, para que colocar um período desse? Concepção quantitativa. A concepção qualitativa é vista como uma atividade estratégica baseada na compreensão, na construção de significados, quando, através do relacionamento do conhecimento formal com a experiência, o estudante atinge o crescimento pessoal. Beleza, não satisfeita, a banca enfia outra concepção. A concepção institucional representa a aprendizagem enquanto obtenção de reconhecimento pela escola, principalmente atestando pelas classificações. Então falou que vai ser quantitativo, quando você pega algumas coisas meio memorizadas, só para tentar entender mecanicamente. Depois significativa, como você pode ter aí compreensão mais rebuscada. E institucional, quando você está fazendo para ganhar nota. Basicamente é isso.
Não sei. Ela faz sentido, mas eu não estudei afinco, né? Isso aqui é uma concepção aí, né? Uma concepção fenomenografia, fenomenológica. Então, assim, bem esquisito cobrar isso aqui, né? Questões que são de pesquisa nessa área do conhecimento sobre concepção de que o aluno... Não são nem teorias da aprendizagem, não são teorias dos grandes pensadores, né? Não são. São concepções que os alunos possuem, né? A natureza do significado que os alunos vão estabelecer e desenvolver perante o ensino e aprendizagem. É um negócio meio chato até, cara. Pra que cobrar isso? Mas vamos lá. Deixa eu voltar com minha caneta vermelha. As concepções de aprendizagem podem ser vistas fora de uma hierarquia porque cada uma delas não engloba a anterior, acrescentando mais aspectos. Existe uma espécie fora de hierarquia e não engloba. Aqui ele apela demais e aqui ele tira, né, demais. Existe uma espécie de crescimento da compreensão do fenômeno da aprendizagem. Fenômeno lógico esse troço. Em relação à ordenação das mesmas. Elas não são propriamente construções individuais, porque são altamente influenciados pelos aspectos contextuais. São antes ideias mais ou menos estáveis que predispõem o aluno para a ação. Bom, vamos lá, né? Tá um barulhado aqui, até fechei a janela. Pessoal, vamos avançar aqui. Bom, o professor deve mediar a aprendizagem utilizando estratégias e estar atento para permitir que o aluno construa seu conhecimento individualmente, com participação ativa e cooperação de todos os envolvidos no ambiente. Ele fala individualmente, depois cooperação ativa, com cooperação e tal, muito confuso, né? Gente, se vocês ouvirem aí, tem um cachorro que tá fazendo muito barulho, vai ficar assim, vamos tocar o barco que tá acabando. Segundo Vygotsky, a intervenção pedagógica é essencial na definição do desenvolvimento das crianças. Beleza, intervenção. A sua teoria nos mostra a relação de acerto e erro como indicativo de que todos os conhecimentos precisam ser trabalhados. Faz sentido? Faz. Além de apontar a educação sobre um pilar em que o homem é visto como um ser holístico em processo de construção permanente. Faz sentido? Faz, né? Aí você tem aí o pensamento, né, de Vygotsky, né, Leonel Levi Vygotsky, que ele vai, de certa forma, né, defender aí uma ontogênese, que é o quê? Né? O desenvolvimento da infância, né? O desenvolvimento da criança, do ser, sei lá, o bebê, ele já vem com qualidades ali, atributos que possam efetivamente potencializar a fala, o pensamento, a comunicação, né? A toda essa experiência, que é o equipamento genético, né? É o equipamento genético que está lá, né? Mas que, por conseguinte, ele vai precisar do quê? Por sua vez, ele vai precisar da sociogênese, que é essa concepção, né, do Vygotsky, né, da interação constante, é uma interação permanente. Então, por meio dessa interação, ele vai potencializar aquele equipamento que ele tem no corpo humano e vai aprender. Então, é indicativo de que todos os conhecimentos precisam ser trabalhados, né, para apontar, né, um ser holístico, né? Holístico diz respeito a uma variedade de coisas, né? Um todo, não só as partes. É um processo de construção permanente. Eu ficaria com essa, com certeza, uns 50%, 60%. Né? E aí a banca ela tem, né, como sinalizado, né, a questão da letra B, que é essa daqui, ó, que é aquela bem grande, bem chata, bem complicada. Então aí eu sinalizei no formulário, eu deixei a letra B e a letra E, né, com ressalvas aí, né? Então assim, muito confuso. Existe isso, existe. Isso aí é de uma teoria, né, que diz respeito à percepção dos estudantes. Não conheço muito essa teoria aprofundada, mas tá lá. Faz sentido que tá aqui, faz sentido segundo essa teoria. Por isso que eu coloquei ela extremamente difícil, inclusive para entender e para lembrar de todos esses pontos. Só para vocês terem noção, essa teoria que está falando sobre a letra B, né, ela tem aí não só essas três, porque foi aqui a quantitativa, né, qualitativa e cadê a outra? Institucional, né, as três concepções. Na verdade são sete aí, concepções. E foi feita aí estudando acadêmicos, né, da universidade, etc e tal,
para verificar como que eles aprendem, quais são os mecanismos, etc e tal. Não vem muito ao caso agora, mas tá aí. A banca cobrou, tá lá. 9. Sobre os marcos históricos normativos da Política Nacional de Educação Especial, a alternativa incorreta. Tomar mais uma água. A educação especial se organizou modernamente como atendimento educacional especializado, em conjunto ao ensino comum, evidenciando diferentes compreensões. Ok. Terminologias, ok. Modalidades que levaram à criação de instituições especializadas, escolas especiais e classes especiais. Então tá, isso aqui é meio que o histórico, né? É o histórico. Faz sentido? Faz sentido. Aqui só tem que se preocupar com uma coisa, hein? Aqui ó, não é modernamente, né? O texto padrão dessa Política Nacional de Educação Especial, a gente já fez leitura sobre ela, tem aqui no canal, é tradicionalmente. Tradicionalmente. Mas o resto ela tá boa. B. No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve início na época do Império. Ah, professor, né? Quem não é da galerinha do bem, que eu chamo, né? Galerinha do bem, pessoal da educação especial, não vai saber, não vai se ligar às vezes. Vai falar, será? É, faz sentido. Com a criação de duas instituições, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, Instituto Benjamin Constant, e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, que se tornou o atual Instituto Nacional da Educação dos Surdos. Vamos no Rio de Janeiro. Faz sentido? Faz sentido, tá certo. No início do século XX, é fundado o Instituto Pestalozzi, instituição especializada no atendimento às pessoas com deficiência mental. Em 54, a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a tão chamada e conhecida PAI. Em 45, o primeiro atendimento educacional especializado, ó, AEE. Tem muita questão sobre isso, hein? O AEE, na onde que foi o primeiro? Na Sociedade Pestalozzi. Tá ok? Tá ok. Se a gente considerar aquilo ali como ok, então letra A, letra B, letra C estão ok até agora. Vamos continuar aqui. Bom, letra D. Em 94, é publicada a Política Nacional de Educação Especial, orientando o processo de integração instrucional. No início era essa integração, né? Condiciona o acesso às classes comuns àqueles que possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais. Tem isso no documento. Faz sentido? Faz. Letra E. A Convenção de Guatemala, que eu falei, tem a de Salamanca, tem a de Guatemala, promulgada no Brasil pelo Decreto 3956, afirma que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos, liberdades fundamentais que as demais pessoas, definido como discriminação com base na deficiência, toda diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos humanos e de suas liberdades fundamentais. Ótimo! Inclusive essa declaração aqui, junto com a de Salamanca, que vai dizer, olha, a educação é um direito. Não importa se a pessoa tem um emocional de um jeito, se ela tem alguma deficiência, se ela é de alguma classe social, se ela tem um jeito isso, jeito aquilo, é dela. Ela precisa de um direito subjetivo. Então, beleza, isso aqui tá certo, com certeza certo. Opa, então se a letra D e a letra E estão certas, se eu considerei todas as outras aqui como bem adequadas, então vai ser letra A mesmo. 9, letra A, porque a educação especial se organizou tradicionalmente, né? Que é tradicionalmente com atendimento educacional especializado. É isso. 9, letra A. Última, hein? Cansei já. Com relação ao uso da tecnologia da informação e comunicação, assinar a alternativa correta. Que banca grande, cheia de texto. Pelo menos uma sobre tecnologia da educação. Algumas pesquisas apontam para um fracasso na inserção da TIC na educação, provocado por 3 fatores. Falta de uma conexão, tem até política aí para conexão, né? A lei da internet nas escolas, Bolsonaro barrou e tudo mais. Formação de docentes, que muitas vezes não sabem lidar com as tecnologias, precisa de mais formações. E as políticas públicas que estão focadas apenas na distribuição dos equipamentos, né? Distribui lá um Bob Esponja, um projetor, um tablet sem uma capacidade boa de Wi-Fi, etc e tal. Faz sentido? Faz muito sentido aqui, né? O professor está no chão da escola, ele viu já essas 3 políticas. B. A revolução digital faz com que os alunos
fez com que os alunos de hoje se tornassem completamente diferentes das gerações anteriores. Bom, aqui nada diz, né? Se eu falar que, bom, a mudança climática que teve, né, no século XV fez com que as pessoas ficassem diferentes. Não estou dizendo nada, né? O decorrer da história fez e a cultura, a mudança fez com que as pessoas... Então até aqui, nada. Os nativos digitais somente sabem lidar com aparelhos e tecnologias avançadas. Eles não pensam de maneira diferente. Nossa, aqui tá bem... Será? Embora processe informações com mais agilidade. Fala que não pensa, mas depois são espertos para processar a informação. Consegue aprender além de serem capazes de fazer poucas coisas ao mesmo tempo. Não sei, tá bem confuso isso aqui. Tá cheio de achismos, né? C. Com relação ao uso das tecnologias por alunos das escolas públicas, as pesquisas revelam que esses recursos ainda não estão muito presentes no cotidiano. O quê? Caralho, a gente só tá faltando robô, meu irmão. Só tá faltando robô e a Google já avançou com a sua inteligência artificial e falou que vai passar o ChatGPT de braçada. Reflexo da lenta adoção da tecnologia da informação. Lenta adoção da tecnologia? Tecnologia é a coisa mais rápida que tem na cidade. Mas também tá errado. Tá certo agora, hein? Vamos ver a D e a E. D. Muitos alunos apresentam dificuldades na realização de atividades de ensino-aprendizagem utilizando computador e internet. Mesmo assim, há total aproveitamento... cara, você fala que eles têm dificuldade e depois há um total aproveitamento das potencialidades para o desenvolvimento educacional dos alunos, uma vez que a apropriação das tecnologias para fins pedagógicos não se configura mais um desafio. Claro que é um desafio, né? As práticas pedagógicas quanto ao uso dos aparelhos tecnológicos devem levar em conta as facilidades, beleza, e os desafios que o docente enfrenta quanto ao uso das tecnologias da informação e comunicação. Até aí tá ok. E de que forma supera para que o ensino não seja afetado ou insatisfatório. Podia usar outro sinônimo, né, para que o ensino não fique tradicional, alguma coisa nesse sentido. Não sei, aqui a conjugação, a escolha dessas palavras não foi muito feliz. Levando em conta suas práticas e metodologias em sala de aula no que se refere ao tema. Isso aqui eu vou dar uns 20%. Tem alguma coisa que faz sentido, mas não totalmente. Então tá errado. Então vamos ficar com a letra A. 10, letra A. Cadê a caneta? E é isso. Beleza, cansei, hein? Muitas questões medianas com um nível de dificuldade significativo, cara. E algumas difíceis e outras confusas e com problemas aí de má escrita, má adequação, má escolha dos conteúdos. Não gostei não, cara, já vou falar de cara. Pode ser a primeira impressão, mas eu vou fazer mais questões, a gente vai fazer mais simulado. Eu tenho já outra questão aqui, vou preparar e a gente toca o barco. Que a prova tá aí, né? Dia 17 de dezembro a prova da sede e 4 de fevereiro a prova da CEMED Campo Grande. Mas até lá vamos tecer mais alguns conteúdos, vou fazer alguns resuminhos, algum mapa conceitual e a gente volta para os simulados. Valeu, pessoal, se prepare, né? Faça simulado, atualize-se, leia o edital e vamos junto. Muito obrigado por você me acompanhar até aqui. Escreva no chat algumas sugestões. Pessoal, vou lá, faz resolução, faz questões. Tá aí, prova do Instituto Avalia. Forte abraço, até mais, tchau, tchau.